Uma boa tarde a todos, esse é o nosso canal Notícias Top. Aqui você fica sempre muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo no governo Bolsonaro e também na política atual do nosso país. Alexandre de Moraes comete mais um absurdo com Daniel Silveira e tudo, segundo ele, em nome da lei. Moraes dá 48 horas para a defesa de deputado Daniel Silveira se manifestar sobre o indulto e tornozeleira descarregada. O ministro do STF também escreveu em despacho que, apesar de o presidente da República poder conceder indultos, o judiciário pode analisar se o ato obedeceu ou não à Constituição. Segundo Moraes, o relator do caso, a defesa de Silveira ainda não juntou a cópia do decreto presidencial aos autos. O ministro esclarece que, enquanto isso não for feito, a ação penal prosseguirá normalmente, inclusive no tocante à observância das medidas cautelares impostas ao réu Daniel Silveira e devidamente referendadas pelo plenário dessa Suprema Corte, No documento publicado nesta terça-feira, dia 26/4, Alexandre de Moraes ainda repete entendimento do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, segundo o qual o indulto presidencial não equivale à reabilitação para afastar a inegibilidade decorrente de condenação criminal, o qual atinge apenas o efeito primário da condenação, a pena, sendo mantidos os efeitos secundários. Isso significa que o indulto não afasta a inegibilidade do deputado, que deve seguir impedido de disputar as eleições. O processo prosseguirá normalmente, pois ainda não houve trânsito em julgado, ou seja, ainda cabem recursos. Além disso, o próprio indulto de Bolsonaro está pendente de avaliação pelo plenário do STF sobre a sua validade. No documento, Moraes determina ainda que Silveira esclareça no mesmo prazo o descumprimento das medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica desligada desde a Páscoa. O entendimento do relator e de autoridades do Distrito Federal é de que o próprio deputado desligou o equipamento, o que já se rendeu a uma multa de 15 mil à sua defesa. Apesar de um indulto ser um ato discricionário e privativo do chefe do Poder Executivo, a quem compete definir os requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, não constitui autoimune ao absoluto respeito à Constituição Federal e é excepcionalmente passível de controle jurisdicional, pois o Poder Judiciário tem o dever de analisar se as normas contidas no decreto de indulto, no exercício do caráter discricionário do Presidente da República, estão vinculadas ao império constitucional, argumentou Moraes. Segundo o ministro, qualquer que seja a avaliação feita a respeito do indulto, o decreto de Bolsonaro não interfere na inegibilidade do deputado estipulada pela lei da ficha limpa. Ressalta-se ainda que dentre os efeitos não alcançados por qualquer decreto de indulto está a inegibilidade decorrente da condenação criminal, em decisão proferida por órgão judicial colegiado, conclui Moraes. Moraes ainda afirma que é necessário analisar o indulto, que pode ser concedido mesmo antes do processo transitar em julgado, ou seja, antes que sejam esgotadas todas as possibilidades de apresentação de recursos, e prossegue. A análise da possibilidade ou não de extinção de punibilidade pela concessão de indulto individual, antes da publicação do necessário acórdão condenatório ou mesmo antes do trânsito em julgado, é necessária, pois é, em tese, a doutrina ser amplamente majoritária quanto ao cabimento da graça e do indulto, somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória a decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, entendendo possível a concessão de indulto, desde que após a publicação da sentença condenatória, pontuou o ministro. Essas foram as notícias de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também deixe aqui o seu comentário, porque tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para nós. E se vocês estão fechados com Bolsonaro até 2022, compartilhem muito esse vídeo.